Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da vaia que o Henrique Meirelles levou no Fórum Brasil Negócios, um fórum que está acontecendo lá em São Paulo, com um monte de gente importante, aí, um monte de gente do marketing, dos negócios e coisa e tal. Tá bem cheio o fórum e coisa e tal, muito bacana, muito bem organizado e coisa e tal. Em determinado momento, o senhor Henrique Meirelles decidiu dar um pitaco sobre o processo do Bolsonaro e levou vaia. E eu vou explicar para vocês por que isso é importante, porque na verdade esse daqui é um ambiente típico de Faria Lima, do centrão, da isentosfera de São Paulo. Se até esse pessoal está vendo o absurdo que é esse processo contra o Bolsonaro, imagina o resto do Brasil. Esse pessoal que acha, não, porque o STF está só cumprindo o seu papel, está fazendo um julgamento justo. Esse pessoal está viajando, eles é que estão numa bolha pequenininha. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Indiano Paraguaio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, aqui me mandaram esse clipe aqui, ó, um clipe pequenininho de 3 minutos em que o Henrique Meirelles está aqui nesse Fórum Negócios Nacional, esse evento aqui, ó, Fórum Negócios Brasil, aqui, São Paulo, 4 e 5 de setembro de 2025, tem aqui no site deles aqui, tem todos os palestrantes, o pessoal todo aqui, tá aqui o Henrique Meirelles falando, aconteceu hoje isso, tá? Agora há pouco, tá? Me mandaram imediatamente o que aconteceu. E aí eu vou tocar um pedaço do vídeo do Henrique Meirelles e depois a gente vai conversar sobre isso. Olha só. De um país que está aí lidando com essa polarização, com essas divergências, perfeitamente dentro do regime democrático. Pode-se reclamar, concordar ou não com algumas decisões do Supremo Tribunal, mas o fato é que o Supremo Tribunal está exercendo seu papel constitucional, etc. Manifestação democrática. É, manifestação democrática, né? Não fala isso pro Xandão, não, porque se fosse com o Xandão, ele tinha mandado prender todo mundo. Faz parte da democracia, quem sabe diferente, né? E perfeitamente legítima. Legítima a manifestação de vocês. É direito de todos os manifestados. Você pode não gostar, né? Achar que o tribunal não deveria tomar essa decisão, etc. Mas a democracia prevalecendo. Isso é que é importante. Bom, não vamos trazer aqui. O pessoal ficou, é o que eu falo para vocês, o pessoal ficou chateado porque teve vaia. Teve alguns que aplaudiram ali, né? Tentaram aplaudir, coisa e tal, para claramente o Henrique Meirelles ficou chateado. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal tá numa bolha desse tamanhozinho assim, ó. Eles estão nessa bolha do Alex Soros lá, do pessoal da esquerda e coisa e tal, achando que não, que o STF está defendendo a democracia no Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. E aí, de repente, o cara tem um choque de realidade desse, né? Porque a verdade é essa, né? Eles achavam que eles estavam conseguindo destruir o bolsonarismo, não, que vão acabar com o bolsonarismo. Não vai ter mais bolsonarismo, vão acabar com eles, vão prender todo mundo. Até o último bolsonarista vai pra cadeia e não sei o que lá. E eles estão vendo que não conseguem fazer isso, né? Esse é o grande problema desse pessoal. Eles tentaram usar a força num jogo que é um jogo de convencimento. E cada vez mais a gente está indo para um mundo em que o convencimento importa. A força importa menos. A força importa também, tá? A força é um negócio que realmente você consegue usar. A força institucional, que o Alexandre de Moraes tem usado, tem prendido um monte de gente, botado um monte de gente da cadeia, coisa e tal, né? Não tô dizendo que não faça diferença, não. Faz diferença pra caramba. É chato pra cacete. Mas convencimento é muito mais importante que a força. O Henrique Meirelles é o supremo isentão de São Paulo. É o cara que achou lá em 2022, não, por que não botar o Lula? Afinal, o Lula é um democrata, né? Assinou a cartinha da democracia. Olha o Lula jogando a gente na Venezuela, jogando a gente para um absurdo sem sentido. E, de novo, esse tipo de evento, né, Fórum Negócios Brasil, é um evento lá da isentosfera, lá da Faria Lima, né, o pessoal de negócios lá de São Paulo. A maior parte do pessoal ali não é muito de direita, não está muito importando se Bolsonaro sai ou não sai. Isso é o que menos se importa, né?
A questão toda é justamente que pô, é um absurdo tão grande o que está acontecendo contra o Bolsonaro que está todo mundo vendo esse absurdo. E aí, aí você percebe a bolha do cara quebrando ali na hora, né? O cara ficou sem jeito. O Henrique Meirelles ficou sem jeito. Os apresentadores não sabiam o que fazer. Não, que é falta de educação. Vaiar o Henrique Meirelles e coisa e tal. Caramba, o cara falou um absurdo. Uma coisa totalmente sem sentido. Não, porque o STF está cumprindo o dever dele. Que maneira cumprindo o dever dele? Todo mundo tá vendo que o STF está perseguindo o Bolsonaro abertamente. Todo mundo tá vendo isso. Só vocês, nessa bolhazinha desse tamanhozinho, a bolhazinha da esquerda desse tamanhozinho assim, ó. Só vocês que acham que não, que o STF está cumprindo o papel deles, que é um devido processo legal e coisa e tal. E esse pessoal, eles estão numa bolha, todo mundo está em bolha. Hoje em dia, na internet todo mundo está em bolha. Mas o problema da bolha deles é que eles ficam totalmente isolados ali. Por quê? Porque eles não veem informações de outras bolhas. Nós aqui, a bolha libertária, a bolha da direita, as bolhas alternativas, a gente acaba tendo que ver a informação da bolha da esquerda, porque a Rede Globo é onipresente, né? Por mais que você não assista a Rede Globo, tem sempre um clipe, alguém comentando, alguém falando alguma coisa. No final das contas, a gente acaba tendo contato com os argumentos do outro lado. Isso faz com que a gente melhore os nossos argumentos. Os nossos argumentos acabam evoluindo. Eles não, eles estão parados, eles estão isolados na bolha dele. O negócio, não porque o Alexandre de Moraes, o STF está cumprindo o papel dele, aí bebendo água nervoso ali, porque viu que, caramba, fez merda, né? O pessoal não gostou, não tem jeito. Isso daqui, cara, isso aqui mostra a falha completa. Já falhou. O plano da esquerda já falhou. O plano desse pessoal da isentosfera era esse. Não, porque o STF vai decretar que Bolsonaro deu um golpe e Bolsonaro vai ser preso e aí acabou. Agora todo o Brasil vai abandonar o bolsonarismo, ninguém mais vai se preocupar com o bolsonarismo, vai ser uma coisa linda, os pôneis vão saltitar na Faria Lima peidando perfume e os arco-íris, né, vai sair do cu do pônei e vai ser uma coisa linda, maravilhosa, o mundo acabou, a polarização. Repara que ele começa o discurso dele falando, não, a polarização, porque a polarização está errada, né? Peraí, polarização não existe sendo dois polos, meu amigo. Polarização não é culpa de um polo, não. Polarização, por definição, é culpa dos dois polos, né? Mas é típico desse pessoal da isentosfera de achar que não, que o problema é o Bolsonaro. Por que eles veem dessa forma? Porque o Henrique Meirelles foi um cara que claramente trabalhou para matar Bolsonaro. É um dos caras que eu falei para vocês, esse pessoal achava que tirando o Bolsonaro do poder, acabou. Bolsonaro só foi eleito porque teve um disparo em massa de WhatsApp, aí elegeram o Bolsonaro. Não, esse pessoal não sabe votar, brasileiro não sabe votar. A gente aqui que sabe como é que vai votar, quem é o candidato certo, qual que é a pauta correta. Esse é o típico pensamento do Henrique Meirelles e da turma dele, né? E aí ele fica nesse negócio, não, porque Bolsonaro, tirando o Bolsonaro acabou. E tiraram o Bolsonaro e não acabou. Não, mas tem que fazer não sei o que, ela tem que tornar inelegível. Tornar inelegível e não acabou o bolsonarismo. Esse pessoal não está percebendo o tamanho da coisa. Eles não estão percebendo o tamanho do buraco que eles estão exatamente pela miopia deles, por estarem focados na bolhazinha deles, desse tamanhozinho assim, ó, e não terem coragem de discutir argumento com o resto da sociedade. Estão ficando isolados. Ficou feio, Henrique Meirelles, ficou feio pra caramba.